Olá, amigos, bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre o Obreiro do Senhor, capítulo 2 do livro Religião dos Espíritos, em que Emmanuel vai comentar a questão 897 do capítulo Perfeição Moral do Livro dos Espíritos. A perfeição moral é o objetivo de nós encarnarmos. Isso está lá na questão 132. Por que encarnamos? E a gente já está sempre falando dessa questão 132 porque ela explica o porquê de nós estarmos aqui. E é uma questão que eu gosto de lembrar sempre, no dia a dia, nas questões da vida. Às vezes eu tô me perguntando, ai, mas por que tal coisa comigo ou com alguém, algo que eu vejo, que alguém vai me contar. Aí eu recorro a essa questão, por que encarnamos? E geralmente lá eu consigo achar uma resposta satisfatória. A perfeição moral é o nosso destino. Todos nós chegaremos até ela. Não em uma encarnação, não em tempos curtinhos aqui desse nosso planeta Terra, mas nós estamos caminhando para o nosso aperfeiçoamento. A 897 fala sobre a prática da caridade, que é a maneira pela qual nós vamos atingir a perfeição moral. Se fazermos o bem, esperando termos benefícios nessa vida ou na vida futura, se isso tem algum mérito. E os espíritos respondem que a gente precisa fazer o bem sempre desinteressadamente. E nos remete a uma pergunta um pouquinho anterior, a 894, em que os espíritos esclarecem a diferença entre, juntando aí a 897 e a 894, qual é a diferença entre quem está fazendo bem esperando uma recompensa, né? Que às vezes a gente brinca, faça o bem nem que seja por egoísmo, né? Nem que seja só para você receber algo de bom. Qual é a diferença em quem faz isso, pratica um bem, esperando um benefício próprio agora ou futuro, e quem faz o bem pelo bem? A explicação é de que nós devemos fazer o bem pelo bem. Aquele que está fazendo o bem esperando ter algo, né, alguma retribuição no futuro, ele vai receber, porque é ação e reação. Se eu estou praticando um bem verdadeiro, né, e isso é absolutamente relevante, né? Eu tenho que saber se eu estou efetivamente ajudando, eu vou receber a consequência desse bem que eu fiz. Mas aquele que faz o bem pelo bem, esse se adianta muito mais, porque ele já está um passo à frente, ou alguns passos à frente. Quando a gente fica esperando a retribuição, a gente perde a maior parte do aprendizado, do aperfeiçoamento ali, que é não precisar de retribuição. E quando a gente fala retribuição, não é tão somente o agradecimento social, aquela coisa de dizerem, nossa, a Jane é uma pessoa tão boa, olha, ela faz isso, ela faz aquilo, né? Também é aquela coisa da gente querer a gratidão. Eu te ajudei, eu te dei a mão quando você mais precisou e você nem me agradece. Isso sou eu querendo receber de quem eu ajudei algo, né? O reconhecimento, a gratidão, algum favor, ou da sociedade, ou de Deus, um deferimento a mais porque eu estou fazendo o bem. Isso, na verdade, atrasa a minha evolução. É como se eu desse meio passinho para frente só, ou nem um passo, na verdade. Estou ali andando paradinha no mesmo lugar. Né? Caminhar para frente é quando
Eu faço o bem pelo bem. E aí na questão 894 do Livro dos Espíritos, os amigos espirituais nos lembram que nos mundos mais avançados, o normal, o cotidiano, aquilo que não é surpresa nenhuma, é alguém fazer bem pelo outro sem esperar nada em retribuição. Isso é o normal, é a regra, não é a exceção. Como no nosso dia a dia, ainda vemos situações em que alguém que achou uma malinha com dinheiro ou achou alguma coisa de valor financeiro grande e a pessoa se empenha em devolver isso ao dono ou à dona, e isso vira notícia, como se fosse algo excepcional. Ok, que o bem precisa ser divulgado, nada contra a divulgação, mas nós precisamos chegar a um nível de evolução coletiva em que a gente já não ache mais diferente alguém fazer algo que é certo. O que é certo, ponto. Né? Fazer o bem é o normal. Estranho, diferente, é agir diferente disso, fora disso. Né? Então os espíritos nos dizem que nos mundos mais avançados esse é o normal, o cotidiano, normal no sentido de ser o cotidiano, o que mais acontece. E que por isso os espíritos que lá habitam são felizes. Ou seja, a nossa felicidade ela está atrelada à prática desinteressada do bem. A gente fica aqui procurando fórmulas mágicas, maneiras mirabolantes de sermos felizes, né? Numa busca muito individual da felicidade. E a felicidade, na verdade, é um estado interno de sentimento, de ações externas, de vivências coletivas. Eu só vou conseguir ser feliz de verdade praticando o bem ao coletivo. Então a felicidade mesmo, inteira, completona, ela sempre vai ser coletiva. Nesse sentido, Emmanuel traz esse capítulo 32, falando que quais são as características do obreiro do Senhor. Lembra muito também o homem de bem, o ser humano de bem, que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que vale a pena, depois de assistido esse vídeo, vale a pena vocês pegarem. É uma leitura gostosa, eu gosto muito de ler esse O Homem de Bem e o Verdadeiro Espírita do Evangelho. Sempre para mim me serve como um alerta de o quanto eu preciso melhorar. Eu não recebo como um puxão de orelha não, embora seja, né? Mas eu recebo como um roteiro. Ler lá os caracteres de uma pessoa de bem é um roteiro para mim, que de quando em quando eu preciso relembrar, eu preciso estar ali naquele checklist, ver qual é a minha distância de cada um daqueles itens. Isso me ajuda, isso me incentiva a ir um pouquinho mais para frente. No texto O Obreiro do Senhor, Emmanuel já começa dizendo que a gente mora na seara que a gente se afeiçoa. Espiritualmente a gente está no nosso mundo mental, na nossa casa mental, numa linguagem aí de André Luiz, no livro No Mundo Maior. Aquilo que eu respiro, aquilo que eu penso, aquilo que eu materializo com os meus pensamentos, com os meus conceitos, com as minhas preferências, com as minhas atitudes, é onde eu vivo. Então não adianta eu esperar que a Terra se torne um mundo mais evoluído aí na escala de evolução, se internamente, que é onde eu verdadeiramente habito, eu não estou melhorando. Eu não vou conseguir acessar esse mundo mais feliz, esse mundo melhor, mais humano, mais colaborativo,
mais honesto, mais verdadeiro, se eu não estiver desenvolvendo esses valores dentro de mim. Não adianta nada eu querer a paz mundial se eu, na verdade, dentro de mim estou fazendo guerra todo o tempo. Eu preciso sintonizar com um mundo melhor para que eu possa efetivamente estar num mundo melhor. Eu sempre habito, eu sempre moro na minha construção mental. Se eu penso em doença, se eu penso em problema, se eu penso em irritação, todo o tempo é só isso que eu vou encontrar da vida. Né? E só essa primeira frase de Emmanuel nesse texto já dava para a gente fazer um seminário, um congresso inteiro falando disso. Aí ele segue elencando algumas das características do obreiro do Senhor, porque não dá para ser um obreiro, um trabalhador de verdade, alguém que atua verdadeiramente no bem, se não estiver sintonizado com a prática do bem. E aí ele faz uma sequência de nãos, ainda lá no primeira revelação que a gente precisava ouvir o não. Não faça isso, não mate, não roube. Para depois, com a segunda revelação de Jesus, a gente passar para o faça isso, siga adiante, né? Faça o bem. Aqui ele começa falando de não querermos, não objetivarmos o nosso bem. Claro que a gente se deseja bem, é claro que a gente precisa cuidar da gente e promover aquilo que é bom para a gente, mas isso não pode ser a nossa meta, né? Egoisticamente, eu só quero o que for bom para mim, porque bom, o que é bom, o que é bem, o que é mal, aí com U e com L, a diferença é se é só para mim. Se algo é bom só para mim, todos os outros em volta estão mal por causa desse benefício meu, então isso não é bom. Se é algo que é bom para todos, então é bom. Né? Se para que eu seja feliz, eu preciso retirar a felicidade, a saúde, o bem do outro, então isso não pode ser o bem. É nesse sentido que ele fala, de não cogitar o próprio interesse, que o meu interesse tem que estar no coletivo também. Ele tem que visar o bem das pessoas. Não exige maneiras, contribuições, gratidão, não exige nada para fazer o bem. Não fica cobrando do outro aquilo que nem a gente não é, ou mesmo que a gente seja. Às vezes a gente fala algumas coisas do tipo, mas eu não faria, eu não faço isso que essa pessoa está fazendo. Mas o outro é o outro. A gente nunca está verdadeiramente dentro do outro, com as experiências do outro, com os sentimentos do outro, para saber exatamente. Se eu estivesse naquele lugar, como é que eu ia agir? Eu sempre vou falar do meu ponto de vista, das minhas referências e principalmente de eu olhando de fora a situação que o outro está vivendo de dentro. Então, o julgar, ele nunca é honesto, porque eu nunca tô lá. Eu tô aqui de fora, olhando quem tá lá dentro. Uma coisa que me chamou bastante atenção é que ele colocou não reclama santidade nos outros para ser útil. Só vou te ajudar se você isso ou aquilo. Não, eu vou ajudar e pronto. E há muitas maneiras de ajudar. Às vezes a gente só vê uma forma de ajudar a pessoa que tem aí alguma condicionante para que a gente possa ajudar. Será que é a única maneira de ajudar? Será que eu tenho realmente que impor algum condicionante?
né? Eu fazer uma prece por alguém, sincera, verdadeira, eu não preciso que aquela pessoa mude. Eu posso rezar, orar, pedir a Deus sinceramente, verdadeiramente, por um criminoso que tem acabado de cometer um crime terrível. Eu não tenho condição de ir lá e pedir para que ele desfaça aquele crime que ele acabou de fazer. Isso não é possível. Mas é possível rezar por ele. É possível que, ao invés de eu incentivar linchamentos públicos, por exemplo, como a nossa história ainda, temos tantos casos mundo afora de atitudes dessa forma, como a mulher apedrejada na passagem de Jesus, eu posso ser favorável e agir de forma que aquela pessoa receba um julgamento justo, honesto, necessário, né? Conforme as nossas leis já evoluíram, já caminharam, né? E fala muito também aqui sobre o autoconhecimento, porque ele vai falando sobre conhecer as suas fraquezas, sobre não ficar guardando coleção. Ele fala de não faz coleção de queixas, né? Toda vez que eu começar a reclamar, eu vou lembrar dessa frasezinha de não fazer coleção de queixas, né? Imaginei ali uma prateleirazinha cheia de bibelôs de queixas, de reclamações, e eu ali colecionando elas. Então essa aqui eu vou pegar para mim hoje e utilizá-la mais, né? Fala sobre não se exibir, fala sobre não falar mal, sobre o veneno da boca, fala sobre ter paciência, sobre não criticar, sobre não acusar. Tudo isso aqui para a gente fazer, a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender quem a gente é, qual é a nossa posição, não nos colocarmos nem acima do que a gente é e nem abaixo, verdadeiramente, lucidamente, quem eu sou hoje, que obreiro, que obreira eu sou, porque todos nós já estamos na seara, todos nós já estamos no campo de trabalho. A gente não está iniciando primeiras encarnações da nossa vida imortal. A gente já tem uma bagagem. Ah, é a mesma de um espírito crístico como Jesus? Nem de longe, nem de longe. Mas podemos dizer eu não sei nada? Não. Eu sou ali uma tabuinha rasa em branco, um quadro em branco, aprendendo as primeiras lições? Não. Nós já temos alguma bagagem, nós já temos um discernimento do que é o bem e o mal. Nós já nos sentimos mal quando fazemos algo ruim e nós já nos sentimos bem quando fazemos algo bom. Então, já é ali a nossa consciência desperta o necessário para nos guiarmos no bom caminho nessa encarnação. Eu não preciso ser uma catedrática, eu não preciso ler todos os livros do mundo, eu não preciso dar palestras, eu preciso seguir a minha consciência no bem, ponto. Me instruir adequadamente, né? Está lá as orientações aos espíritas: instruí-vos e amai-vos, intelecto e amor, né? Razão e emoção juntinhos. Essa é a nossa tarefa, isso é o que a gente veio fazer, né? Quando a gente está em qualquer senda, em qualquer campo, em qualquer trabalho, a gente deve seguir ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, cumprindo necessariamente, fundamentalmente, a vontade do Senhor, não a nossa. Como Maria de Nazaré: Senhor, faça-se não a minha vontade, mas a sua. E quando nós
aprendermos, e a gente vai aprendendo cada vez mais na vida, porque o conhecimento, o saber, ele é elíptico, a gente vai passando, né, em voltinhas e vai subindo. Cada vez que a gente passa novamente pelo aprendizado da entrega ao Senhor, da entrega a Deus, de fazermos a nossa parte sem desídia, sem preguiça, sem desânimo, sem desculpas, sem muletas emocionais que a gente fica arrumando um monte de desculpa para não fazer o bem. Quando a gente faz a parte da gente e entende que a maior parte é com Deus, a gente segue adiante de forma mais leve, de forma mais feliz e de forma mais fluida, porque a gente cuida daquilo que é pra gente cuidar. A gente faz a nossa tarefa. A tarefa de Deus é com Deus, né? E aprendermos esse caminho da entrega e de sermos instrumentos de Deus. Isso nos liberta das nossas amarras, dos nossos erros, daquelas partes nossas que ainda são difíceis de serem modificadas. Deus sabe como nos fazer progredir. E as escolhas dele, além de serem muito mais inteligentes que as nossas, são muito mais amorosas do que as nossas, até para conosco mesmos. Então, fica esse capítulo 32 como um incentivo para que nos lembremos aí de sermos obreiros do Senhor, de sermos trabalhadores, de estarmos disponíveis. Senhor, faça-se a tua vontade e que eu possa ser um instrumento do seu amor. Ficamos com essa reflexão. Se você ainda não me segue no canal, se inscreva aí, toca lá no sininho para você receber o nosso próximo vídeo da continuação desse estudo e de outros mais que temos por aí. Um beijo grande e até o próximo.